Olá, eu sou Rafael Dascânio, aluno de doutorado da FOP Unicamp, e hoje eu vou apresentar o nosso estudo em parceria com a Universidade de Zurique, que avaliou a adição de hiperdispersante em resinas experimentais com alta quantidade de matriz inorgânica para impressão 3D e seus efeitos nas propriedades mecânicas e biológicas. Nós já sabemos as inúmeras vantagens que a impressão 3D traz para a odontologia restauradora, principalmente na velocidade de fabricação, redução de desperdício de material e a capacidade dessa produção de geometrias complexas e personalizadas. Entretanto, nós sabemos também as inúmeras limitações, principalmente vinculadas às propriedades mecânicas e de longevidade dessas resinas para impressão 3D, principalmente relacionadas à baixa quantidade de matriz inorgânica que essas resinas possuem para aumentar a printabilidade dessas resinas. Uma vez que, diminuindo essa matriz inorgânica, nós diminuímos as propriedades mecânicas e podemos aumentar a citotoxicidade dessas resinas. Então, ao passo que uma das maneiras de sanar essas dificuldades seria aumentar a matriz inorgânica, mas junto com isso acarretamos o aumento da viscosidade, o aumento da deposição dessa matriz inorgânica no FEP do VAT da impressora, dificultando a passagem de luz e a printabilidade dessa resina. Paralelo a isso, em indústria de tintas e de pigmentos, há a adição de hiperdispersantes para favorecer essa dispersão de pigmentos dentro dessa matriz. Então, dessa maneira, o nosso objetivo é adicionar hiperdispersante dessa indústria de tintas para melhorar a dispersão de alta quantidade de matriz inorgânica dentro de uma resina 3D e avaliar seus efeitos com essas diferentes concentrações para propriedades mecânicas e biológicas dessas resinas. Nós dividimos os nossos estudos em duas fases, uma fase mecânica e uma fase biológica, e nós desenvolvemos a nossa resina experimental através de uma matriz inorgânica contendo UDMA, VISEMA e TAG-DMA, e uma base inorgânica com vidro de bário silanizado com 50% de peso em relação à matriz orgânica. Nosso hiperdispersante utilizado foi o Disperse Bike 2550 e nós dividimos em um grupo experimental sem adição de hiperdispersante, com adição de 1 e 2, ou 2% de hiperdispersante, e o nosso controle comercial foi uma resina altamente carregada entre 30 e 50% de carga, conforme indicado pelo fabricante. Os espécimes foram então impressos em um sistema DLP de tecnologia de impressão e na impressora Asiga. Para a nossa parte mecânica, nós fizemos análise de resistência à flexão, modo de elasticidade, microdureza de superfície, ângulo de contato, rugosidade através de rugosímetro óptico e microscopia eletrônica de varredura. Para nossa análise biológica, nós incubamos a nossa resina em meio por 24 horas e o eluato foi pipetado em fibroblastos de ratos por mais 24 horas e nós avaliamos a viabilidade celular através de um Live Dead e a expressão gênica através do PCR real-time. Quando nós analisamos os nossos resultados, o grupo experimental contendo 1% de hiperdispersante aumentou a resistência à flexão, ao passo que 2% de hiperdispersante diminuiu o módulo de elasticidade. Ao avaliarmos a nossa microdureza de superfície, nós temos que 2% de hiperdispersante diminuiu a microdureza de superfície, assim como a resina experimental sem hiperdispersante foi a resina que obteve o menor ângulo de contato. Para nossa rugosidade superficial, nós não obtivemos diferença estatística entre os grupos, entretanto, nós vemos uma leve tendência de aumento da rugosidade para 2% de hiperdispersante. Ao analisarmos a microscopia eletrônica de varredura, nós vemos aglomerados superficial de partículas na resina experimental, uma superfície heterogênea, uma superfície mais homogênea na resina experimental com 1% de hiperdispersante e ligeiras irregularidades superficiais com 2% de hiperdispersante na resina experimental. Para nossas análises biológicas, células verdes, células viáveis e células vermelhas, células em processo de morte. Nós temos que 2% de hiperdispersante aumentou a quantidade de células mortas dos fibroblastos de rato, e a partir disso também nós temos o aumento da expressão gênica para TNF-alfa para a citotoxicidade desses materiais com 2% de hiperdispersante. Isso se dá pela capacidade desse hiperdispersante de absorver na superfície da matriz inorgânica e melhorar através da estabilização estérica. Podemos concluir que a incorporação de 1% de hiperdispersante melhora o desempenho mecânico dos compostos, porém, concentrações mais elevadas comprometem a integridade estrutural e aumentam uma resposta inflamatória celular. Muito obrigado.